Olá pessoal, estamos de volta, entrando na reta final da modelagem. Então teremos aí os últimos 3 vídeos para a finalização do modelo, né? Onde estaremos falando então de geração de tabelas, montagem das pranchas e geração do PDF, né? A impressão virtual. Começando então pelas tabelas, tá? Vocês estando com tudo pronto, tá? Todas as etapas vencidas. O processo de tabela vai ser, digamos, um dos itens aí que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas é bem tranquilo. Para fazer a tabela, vocês têm que vir aqui na aba Vista, tá? E vocês vão encontrar o item de tabelas aqui, tá? Vocês vão ter aí 6 opções. A gente vai trabalhar com 2 delas, tá? A tabela de quantidades e o levantamento de material. Na primeira, a gente vai fazer uma distinção, né, entre, por exemplo, os diferentes tipos de parede. Então a gente vai classificar, né, as paredes em função aí dos seus revestimentos, dos seus acabamentos externos e internos, classificá-las e vai dizer a quantidade de cada uma delas, né, a área e alguns outros itens conforme vocês verão na sequência. Já a tabela de levantamento de material, ela faz, né, ela disseca a parede, fazendo então os quantitativos de cada material constituinte, né, da parede. Como os materiais, né, se repetem nas paredes, então nesse caso a gente não tem ali, vai ter uma classificação das paredes, mas sim uma classificação dos insumos, né, que participam da montagem de todas as paredes. Então, a quantidade de blocos, a quantidade de argamassa de assentamento, a quantidade de revestimento cerâmico e assim por diante. Tá? Então, diretamente para a primeira, tabelas, tabela, quantidade. Começando por cima aqui, lista de filtros. A gente só trabalhou com a suíte de arquitetura, então, né, a gente só vai estar marcando este primeiro item, a arquitetura, né? Ele tem aí todas as outras opções para levantamento de itens de estrutura. A gente vai fazer alguma coisa aqui em relação ao levantamento, né, das estruturas para ver de repente só o volume de concreto. Mas teria aqui a parte de mecânica, elétrica, tubulação, infraestrutura. Ficaremos na arquitetura. Aqui a gente iremos fazer várias tabelas. Eu vou mostrar, né, um exemplo para a parede e depois eu vou mostrar todas as demais prontas, né, com a mesma lógica. Vou deixar, né, que vocês vejam como cada uma ficou pronta, né. Mas sabendo fazer uma, vocês fazem todas, né. E aí então vocês vão incorporar isso no modelo de vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é achar o item que eu quero montar a tabela. Então, eu quero montar primeiramente uma tabela de paredes. Eu vou procurar aqui o item de parede. Vou clicar, marcar o item, né? Ele atribui automaticamente o nome, tabela de parede. Se você quiser, você pode modificar. Vou deixar como está. É uma tabela de componentes da construção, né? Pode deixar aqui marcado exatamente como está. Fase da construção é uma construção nova, né? A gente poderia estar trabalhando com uma reforma, então existente, mas não, né? Uma construção a partir de um projeto novo. E agora eu dou um OK. Uma vez, né, apertado o OK, ele vai abrir essa nova tabela aqui, onde vocês então terão os itens, né, para configuração aí, montagem dos campos da tabela, né, os campos tabelados. Então, o primeiro item que nós queremos nessa tabela é o item de tipo, né? A gente vai então classificar os tipos de parede e não sei como é que está na instalação de vocês. Para mim, né, ele vem aqui 2 tipos e eu já testei esse primeiro tipo aqui, tá? Vou colocar um zoom aqui para vocês verem.
Tá? Onde é que está o item de zoom? Aqui. Início. Faz tempo que eu não uso aqui. Tá? Então aqui, ó. Vocês vão vir aqui nesse segundo, tá? O primeiro ali não funciona. Tá? Então clica nesse segundo tipo. Uma vez selecionado, ele habilita aqui a setinha, né? Onde eu consigo jogar para dentro aqui dos campos tabelados. Se você errou, jogou sem querer algum, né? É só ele selecionar aqui e retirá-lo novamente, tá? Então, tipo, joga para dentro. Eu vou cancelar porque eu fiquei na dúvida aqui se ele tá pegando ali o... Ele jogou na ordem correta. Então, novamente, tabela, né? Arquitetura, tabela de paredes, tabela do componente, construção nova, ok. Vamos lá pro final. Tipo. Tá, seria o primeiro item. Aí eu vou querer uma descrição, tá? Eu vou fazer toda uma remodelação daqueles nomes, né? Vou deixar agora um negócio mais lógico para quem vai ver esse projeto, tá? Então eu vou mudar os nomes e depois eu vou colocar a descrição, que é mais ou menos o que estão nos nomes hoje, né? Uma leve descrição da parede, pelo menos citando a largura e o revestimento, né? Então vocês vão achar aí o item descrição, vão adicionar. Aí é interessante, a gente pode colocar a largura, já que a gente tem, né, no caso, eu trabalhei aí até inadvertidamente, acabei tendo larguras de paredes diferentes na hora que eu fui modificando elas, né? Que até deu um pouco daqueles problemas ali com as cotas. Então eu vou achar aqui... largura deve estar lá no final. Tá aqui. Onde é que está a largura? Custo, demão, locante, família, largura. Tô meio cego. Tá. Depois a gente pode também referenciar a altura das paredes, né, que tem alguma variação, né, das que estão conectadas e das que estão com alturas não conectadas. Então, altura desconectada. Aí um item importante é a área dessas paredes, né? Então, um dado importante para se ter para fazer levantamento de custos, né? Então você vai descobrir com cada construtor quanto ele cobra, né, o metro quadrado de parede, né? E também ter esse levantamento em função dos materiais. Então você tendo os quantitativos, você consegue fazer, né, um levantamento preliminar aí dos custos. Então vamos adicionar também a área. E aí vou colocar aqui uns dados só para mostrar que, né, nesse template tem. Não vai mudar na tabela porque é tudo igual, mas eu poderia em cada parede ter construções distintas. Então eu poderia estar, né, aqui também classificando a largura do bloco, o comprimento. Como eu falei, isso é interessante quando for ter variação, né? No nosso caso não vai ter, então os campos vão se repetir na tabela. Mas eu vou fazer mesmo assim para vocês verem. Bloco altura e também de repente aqui a espessura de assentamento, né? Vai ficar uma tabela bem interessante. Beleza, esses são os campos. Essa é a ordem mesmo que eu quero, né? De cima para baixo, ele vai vir montado da esquerda para a direita na tabela. Se alguma coisa que eventualmente estivesse errada, né, eu poderia aqui selecionar o nome e modificar a posição dele na tabela aqui através das setinhas, né? Mas eu vou voltar aqui para o lugar que está certinho como deve ser. Vou dar um OK. E ele vai montar a tabela, né? A princípio ela está, não é um erro, mas ela está com uma formatação não muito palatável, né? Não muito
fácil de visualizar. Então agora a gente vai partir para fazer algumas configurações desta tabela. Então, uma vez que a tabela foi gerada, ela vem, abre aqui, né, uma nova aba. Ela foi então já criada aqui, ela já vai estar aqui presente no navegador, tá? Aqui a tabela de paredes. Vocês vão ver que tem nesse template, ele tem já diversas tabelas aí pré-montadas, mas o mais importante é que a gente aprender a fazer as nossas tabelas. Eventualmente a gente vai aqui pegar algumas prontas e também trazer para o projeto, tá? Ok, agora então vamos para a configuração da tabela, tá? Quando você está aqui com a aba da tabela aberta, ele tem aqui nas propriedades dela, né, aqueles campos onde estávamos trabalhando ali na escolha dos itens, né? Então, se eu vir aqui, ó, campos editar, ele volta ali para, né, para aquela parte da tabela que nós estávamos mexendo. E aí, qualquer um desses botões aqui, filtros, né, tá aqui, ó, você pode escolher, né? Qualquer um deles você clica, ele vai abrir essa tabelinha onde você tem então, né, aqui todos os campos para escolher. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na terceira aba, classificar, agrupar, tá? A gente vai fazer um agrupamento dos tipos, para não ter que vir, né? Ele tá pegando parede por parede. Então vamos agrupar essas paredes por tipo, tá? Então classificar por tipo. Ele está aqui em ordem crescente. E aqui vocês têm que fazer o seguinte: desmarcar essa caixinha, itemizar cada instância, e marcar a caixinha de cima, total geral, tá? E aí dá um OK. Agora, né, a tabela já melhorou bastante. Opa, é aqui, ó, como, né, programas aí do Microsoft, você consegue, né, por exemplo, o Excel, tá trabalhando aqui o tamanho das colunas, né? Então agora eu vou já deixar aqui fácil de ver: largura, altura desconectada, área, tá, argamassa, espessura, bloco, comprimento. Isso depois lá na prancha também é possível de fazer, tá? Depois a gente lá na prancha vai fazer mais algumas configurações, formatações. Tá. O que mais que precisamos fazer aqui? Então, vamos começar aqui pelos nomes, tá? Isso aqui como tá, né? Já estava no template, não diz muita coisa. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou simplesmente colocar parede externa tipo 1, 2 e 3, né? Paredes internas tipo 1, tipo 2, muro externo, né? Aqui a gente tem ainda essa que são paredes internas. Eu vou renomear tudo isso aqui, tá? E depois mexer na descrição, tá? Então, para fazer isso, a gente pode fazer isso por aqui, né? Mas se você tiver na dúvida de qual parede, como nomeá-la, você pode fazer também aqui pelo 3D. Então, por exemplo, essa parede 15 centímetros externa, né? Que é a primeira parede utilizada, que é essa aqui, tá? Parede básica 15 centímetros externa. Então eu posso vir aqui em editar tipo, né? Renomear, tá? Então, como eu falei, vamos pôr agora parede externa tipo 1. Ok. Então, ok. Se eu vier na tabela aqui, ó, parede externa tipo 1, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, né, para todas as paredes. Então, vou pausar o vídeo e já volto na sequência.
Na verdade, pessoal, eu vou fazer, antes de fazer tudo, eu vou fazer o seguinte, para cada nome, né, que eu modificar aqui, eu também já vou trabalhar na descrição, tá? Então essa parede externa tipo 1, ops, né? Editando o tipo, entrando na estrutura, né? É aquela parede que ela é rebocada dos dois lados, pintura acrílica do lado externo, pintura látex do lado interno, tá? Então eu também já vou melhorar essa descrição. Vou fazer por aqui também, tá? Editar tipo. É... E aqui, ó, dados de identidade, tá? Descrição. Todas as paredes estão com essa mesma descrição. Parede com reboco de 2,5 de espessura. O que não condiz mais com a realidade. Então aqui, né, para ficar mais simplificado e de fato informativo, eu vou colocar o seguinte: parede rebocada dos dois lados, ou ambos os lados, né? Barra tinta acrílica, este, né, de externo, abreviação, barra tinta látex int, abreviação de interno, tá? Então tá dizendo que é uma parede rebocada, né? Ele vai ter depois as especificações lá no caderno de encargos. E quanto à pintura, né? Ele também sabe das camadas de regularização aqui que vão ter que ter, né? Então vai passar lá o selador, massa acrílica e tal. E também tudo isso estaria, né, num caderno de encargos. Mas aqui só para ter uma descrição, né? Aplicar. Ok. Então agora, ó, tá aqui nessa essa descrição foi atualizada. Então eu vou fazer isso para todas, né? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou pausar e eu já volto na sequência. Então tá aí, pessoal. Eu fui então vendo parede, né? Mapeando lá no 3D, né? Mapeava a parede, olhava a estrutura como era, né? Então paredes, basicamente ficou em paredes externas, tipo, né? E paredes internas, tipo também. O único item diferente é o reboco da laje. E no caso a parede externa 5, que é aquela parede cortina, né? Então eu modifiquei o nome da parede cortina para parede externa 5 e coloquei a descrição dela como parede cortina, vidraça fixa com caixilhos divisórios e molduras perimetrais, né? O resto é tudo parede rebocada a ambos os lados, tinta acrílica externa, tinta acrílica interna, né? Tinta acrílica externa, revestimento cerâmico 25 por 25 interno, né? Tinta acrílica externa, revestimento cerâmico 60 por 60 interno. Muros externos, rebocados a ambos os lados, tinta acrílica a ambos os lados. Parede rebocada a ambos os lados, tinta látex a ambos os lados. Parede rebocada a ambos os lados, revestimento cerâmico 25 por 25 externo, revestimento cerâmico 60 por 60 interno. No caso das paredes internas, daí você vê lá o que o Revit está chamando de externo e de interno, tá? Parede rebocada a ambos os lados, revestimento cerâmico 60 por 60 a ambos os lados, tinta látex externo, revestimento cerâmico 60 por 60 interno. Reboco da laje, coloquei como descrição o reboco das vigas, tá? A descrição pode ser mudada, né, lá no item de descrição, né, do elemento, né? Então, editar tipo, pode mudar aqui. Uma vez que você cria, ele vai armazenando todos aqui, né? Ou ele pode ser mudado aqui também. Nunca deletem uma linha, né? Por exemplo, aqui vocês vão ver que no caso da parede cortina, parede externa tipo 5, ele não vai aplicar a largura porque não é aplicável, né? É uma vidracinha, então é uma parede que não tem largura.
E você poderia falar, então eu vou tirar fora, né? Selecionar essa linha e excluir. Uma vez que você exclui, o programa vai te avisar, mas ele vai lá e vai excluir a parede lá do modelo também. Então, né? Não é recomendável fazer isso. Tampouco vir aqui e aplicar, né, uma largura. Ou o programa não vai deixar, ou ele vai também dar algum erro lá no modelo. Em relação às alturas aqui, é, todas as paredes aqui, né, que tem a mesma altura, o tipo tem alturas, as mesmas alturas para todas as paredes, ele está colocando certinho. Em alguns casos, elas ficaram sem. Porque aconteceu? São paredes, né, que tem variação de altura. Ele tem mais de uma altura presente no modelo. Então, nesse caso aqui, eu vou formatar. Tem aqui em formatação, né? Editar. Eu vou localizar esse campo aqui, ó, altura desconectada. E aqui, em vez de nenhum cálculo, eu vou pedir calcular o mínimo e o máximo, tá? Então, ele vai mostrar, tem paredes que vão de 80 até 310 centímetros, essa aqui, essa outra 250 a 305. O campo de área, a gente precisa também aqui calcular os totais, né? Para algumas ele tem provavelmente porque são uma só parede de cada, né? Que é no caso da cortina desse tipo interna tipo 3. Então também eu venho aqui formatação, vou achar o campo área e vou pedir aqui para ele calcular os totais. Tá? Agora a gente tem todo o total das áreas das paredes e isso é bastante interessante, né, para fazer cotação de preços. Aqui na bloco largura, ele, como eu falei, ele vai repetir para todas as paredes, elas estão utilizando o mesmo bloco. Se você quiser lá, né, modificar alguma informação, você poderia ir lá e na estrutura ali, né, nos materiais, na classificação da parede, mudar essas informações, né? Eu acho que esse momento, né, com pouco prazo que temos, não valeria muito a pena ir mexer nessas informações, mas vocês já sabem, né, que podem estar então montando paredes distintas, inclusive diferenciando aí, né, os tipos de componentes. Então, para a parede cortina, isso aqui não vão ter os dados, né? Então, essa primeira parede aí fica pronta, tá? Depois eu vou mostrar no final aí do vídeo para mais alguns itens, né? Que eu vou modelar então aí, pelo menos para as estruturas, né? A gente vai fazer uma mesma tabela como essa e de repente para a cobertura e os forros também. Ok, pessoal, dando continuidade, vamos então fazer agora uma tabela de quantidades, tá? Então, novamente, eu vou vir aqui em Vista, Tabelas. Desculpa, vamos fazer agora uma tabela de levantamento de material, né? Fizemos a primeira tabela de quantidades para paredes, agora vamos fazer a tabela de levantamento de material também para paredes, tá? Vou dar uma salvada no projeto. Ok, ele vai fazer, né, aquele mesmo procedimento. Ele vai abrir aqui então, né, aquela primeira janelinha, onde vocês, né, vão filtrar aqui só por arquitetura. O nome, levantamento de material de múltiplas categorias. Vamos colocar, quer dizer, primeiro vamos selecionar aqui, paredes, levantamento do material de parede, né? O nome é bom. Fase construção nova, ok. Tá. Nesse caso aqui, a gente vai pegar os itens apenas que começam aí com o nome material, tá? Então, vamos começar primeiro deles, material, deixa eu lembrar só quais os material área, tá?
Deve estar lá no final. Aqui, material área. Vocês vão colocar, tá? Então ele vai dar a área de todos os materiais presentes na parede. Para alguns insumos a área é interessante, para outros o volume é interessante. Então eu vou colocar também material volume, tá? Eu vou pedir aqui também, aqui nenhum desses, o material custo, quantidade, material custo, tá? Vou colocar ele para cá. Então ele vai dar o custo unitário, né? Seja em função da área e em função do volume. E depois eu vou criar então dois novos campos onde eu vou criar o total, né? Que vai ser o custo por área e o custo por volume. Esses campos ele não tem aqui no programa, mas a gente pode criar ele, né? Através desse item adicionar parâmetro calculado, tá? Então vamos começar pelo primeiro, o custo por área em metro quadrado. Vai ser através de uma fórmula, né? A disciplina comum, tipo número, texto número, desculpa, tipo área, tá? E aqui então vocês vão criar a fórmula, tá? Mais fácil é utilizar esse botão aqui. Vocês pegam a variável, então vai ser o material área. Aí vocês utilizam o símbolo asterisco, né, que é o símbolo de multiplicação dos programas de tabulação, e material custo, né, ele vai dar então o custo por área. Então essa é a fórmula que ele vai utilizar, Isso tudo só vai funcionar desde que os preços estejam alimentados, as informações de custos estejam alimentadas nas famílias. Alguma coisa está, porém desatualizada, né? Quem quiser alguma coisa bem fidedigna vai ter que pesquisar preços, né, na internet ou nas casas, né, de materiais de construção, ligando ou visitando, né? E vamos colocar também um custo por volume, metro cúbico, através de uma fórmula, né? Volume, fórmula material volume, asterisco, material custo. Ok. Então temos agora custo por área, custo por volume. Ok. A tabela, né, faltou um item, tá? Faltou o material nome. Então vamos novamente aqui, ó, em campo, material nome, tá? Adiciona ele, joga ele lá para cima para ele vir no começo da tabela, dá um OK. E aí tá aquela tabela gigantesca porque ele não agrupou. Então vamos aqui em classificar, agrupar, né? Classificar por material nome, desmarca itemizar cada instância, marca total geral. E aí, né, temos a tabela então agrupada por nome dos materiais constituintes da parede. Eles não estão fazendo os cálculos, né? Então vamos pedir para que, né, a formatação, né, do material área seja
calculados totais, tá? Mesma coisa para volume. Vamos pedir que o material volume também sejam calculados os totais. E aqui é o seguinte, pessoal, você vai escolher, né, de acordo aí, por exemplo, massa acrílica, você vai ver, né, o volume. Revestimento cerâmico é mais interessante ver pela área, né? E aí, aquilo que eu falei, né? Os custos, tem alguma coisa tá alimentada nas famílias, né? Como é que você vê isso? Você pode alimentar diretamente aqui pela tabela, né? Mas também você pode ir lá, né, em gerenciar materiais. Primeira vez que abre, leva um tempinho. Então, por exemplo, aqui, né, a alvenaria de tijolo. Aqui na identidade, ele tem lá o custo, né? O único problema, né, é que esse custo é o quê? É milheiro, é por área, né? Uma vez que você definir, você pode então ter lá o preço do tijolo, fazer um cálculo ali por metro quadrado, né? E isso então aqui vai funcionar, né, no custo por área, né? Mas já não funcionaria aqui no custo por volume. Então talvez o certo, né, o mais correto dessa tabela é que você fizesse aqui de repente só os itens de volume, né? Argamassa, chapisco, massas, né? Reboco, selador e tintas e de repente, né, uma para depois fazer só por área, né? Ou, né, atribui todos os preços aqui considerando a área, né? Então você já vai estar sempre fazendo os cálculos considerando as devidas espessuras, né? E então aqui o que vocês podem fazer, né? Liga lá, vê quanto sai o tijolo, faz o cálculozinho por área, atribui o preço aqui, né? E aí então ele vai funcionar aqui, tá? Então, de repente o ideal mesmo aí seja você escolher qual dos dois, né, campos vocês vão deixar aí por área ou por volume, tá? Então vamos pegar aqui de repente esse material custo por volume e vamos tirar fora, né? Ok. E custo material. O material volume eu vou deixar, né, para ter as quantidades. Depois o custo só que eu vou deixar por área. Vou dar um OK. Então sumiu esse custo, né? Então o custo aqui vai estar sempre sendo atribuído pela área. Então vocês alimentam, né, para ter aqui uma tabela fidedigna. E aqui o custo por área, né, ele não está calculando. Então a gente também vai formatar isso aqui. Formatação, custo por área. Ele está sem nenhum cálculo. Vamos calcular os totais. Dá OK. E agora sim, né? O que alguns itens não estão sendo calculados? É os que estão sem preço mesmo. Tá? E essa seria então a tabela aí do levantamento de material. Ok, pessoal? Um detalhe que faltou aqui, pessoal, é que nesse custo por área, né, tem uma configuração, não faz sentido nessa unidade de metro quadrado. Então vocês vêm aqui em formatação, custo por área, formatação do campo e vocês vão desmarcar, né, se usar as configurações do projeto e símbolo de unidade nenhum, tá? Ok. E aí, pessoal, é isso. Vocês vão fazer minimamente essas tabelas, né? Uma tabela de levantamento de material e uma tabela de quantidades para paredes, tá?
Esse é o mínimo a ser entregue. Vocês podem fazer quaisquer outras que vocês quiserem. Por exemplo, eu fiz aqui mais uma da tabela de quantidades das fundações estruturais, né? Então basicamente ele só disseca aqui em baldrame e sapata, né? Eu pedi o material estrutural, a largura, o volume, a espessura ele vai funcionar só para o baldrame, e aí você tem que chamar o item de comprimento, que é o que ele está considerando aqui também, né? Acho que é o lado, né? Um dos lados da sapata, um ele chama de largura, o outro de comprimento, tá? Não achei o campo de espessura. E o levantamento de material, né? Aí no caso para as fundações estruturais ele vai fazer o único material é o concreto, né? Ele aqui não estou considerando as ferragens. Então ele calcula o volume, né? Você atribui o custo e aí ele faz o custo por volume. Mesma coisa aqui, né? Formatar para não ficar essa unidade. No mais, pessoal, vocês têm aqui, ó, diversas tabelas prontas, tá? Que vocês podem trazer para o projeto. Eu peço que vocês tragam também minimamente a tabela de esquadrias, tá? Seria a tabela de portas e a tabela de janelas, tá? Vocês vão só vir aqui, tabela de janelas, onde está a tabela de portas? A tabela de portas não tem, vocês vão criar, tá, pessoal? Então, né, pode se basear na de janelas, tá? Código da janela, né? Nível, como tem a janela que às vezes está presente em 2 níveis, esse campo não vai funcionar, tá? Então, esse campo aqui é desnecessário. Aí a largura, a altura do peitoril. Tem que ver depois o que está acontecendo com essa J3, que ele não está identificando aqui a altura. A quantidade, né? Unidade. E a descrição, vocês podem alimentar por aqui ou lá pelo tipo. Tanto faz. Ok, pessoal? Depois, na hora que eu montar as pranchas, vocês vão ver as tabelas que eu estou utilizando, tá? Vocês podem se basear por aí. Mas como eu falei, né, minimamente essas tabelas de quantidade de levantamento de material de paredes e as tabelas de portas e janelas, tá? Vocês podem utilizar essa pronta de janela e vocês vão criar uma de... Ah não, tem a de portas aqui também, ó. Tabela de portas, tá? Código, aqui no caso o pavimento ela funciona, dá certo, né? A gente pode criar esse mesmo campo aqui para a tabela de janelas. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar aqui nos campos. Pavimento. E, ó, é engraçado, né? Porque aqui não tem esse campo de pavimento que tem lá no campo de porta. Enfim, vou deixar o de porta sem também, né? Formatação, campos. Ah, é o nível, claro. É o campo de nível que ele trocou o nome, provavelmente. Abertura, contagem, altura, largura, nível. Tá. Então, tabela de janelas. Mas daí a gente retoma aquele problema que vai dar na janela por ter repetição de janela nos níveis. Então, aqui, realmente também tira fora, né? Esse campo aqui do nível. Largura, altura, unidade e descrição. Ok, pessoal? Então, para o projeto aí, minimamente, levantamento de material parede, tabela de parede, né? Tabela de quantidade de parede, levantamento de material parede, tabela de janelas e tabela de portas, tá? E quantas margens vocês quiserem, mas obrigatórias são essas. Ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo vamos fazer a montagem das pranchas. Nos vemos lá, um abraço!